Muito bom dia. Vamos lá, começando essa segunda-feira, então, dia 26 de junho. O que esperar na semana adiante? Não só nos mercados domésticos, mas também no mundo como um todo, que deverá movimentar as bolsas globais, os investimentos locais e também, obviamente, toda a parte econômica como um todo. Pois bem, nos Estados Unidos, a semana espera alguns dados importantes. Na quarta-feira, por exemplo, o resultado de teste de estresse em muitos bancos, que é esperado depois da quebra bancária que a gente teve no começo de 2023, por motivos que eu já expliquei em outros vídeos mais detalhados que estão lá no meu canal do YouTube. Além do mais, eles têm dados para sair do PCE. O PCE é o principal dado de inflação que o Banco Central americano gosta de olhar. A expectativa é que a inflação continue caindo no mês de maio, de uma forma anualizada, mas ainda muito longe, mais do que o dobro da meta de 2% estipulada pelo Banco Central, e até por isso, seguindo o discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, eles deverão continuar na jornada de subir juros. Lembrando que eu já expliquei que os juros mais altos nos Estados Unidos, ele mexe como um todo os juros de outros bancos centrais que são obrigados a ou subir ou mantê-los mais alto, senão acaba desvalorizando suas moedas locais e pode trazer mais inflação. Então é sempre importante olhar dados da economia americana de forma geral, mas de novo, é importante entender nos meandros, nos detalhes, cada um dos dados, que é o que eu tento passar aqui de forma simplificada, tá? Pois bem, outro ponto importante é que a gente tem a partir de amanhã, ou melhor, a partir de hoje, segunda-feira, e vai até quarta-feira, um fórum do Banco Central Europeu que será realizado em Portugal, contará com a presença de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e também de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano. Eles irão discutir sobre as políticas monetárias, sobre a inflação, sobre esse problema que continua assolando o mundo, como a gente vem falando aqui, muito por conta dos trilhões injetados nas economias na última década e acelerado durante os anos da pandemia e no início da guerra, em que eles estão tendo problema sim para controlar essa inflação e terão que continuar subindo seus juros, mas também retirar dinheiro da economia que eles mesmos colocaram. E obviamente, mais dinheiro na economia, você aumenta a base monetária, expande a base monetária e isso leva a uma inflação generalizada. Basta olhar a história e isso se repete como um todo, tá? Na China, o que a gente tem nessa semana são dados industriais, a gente vê a indústria da China já desacelerada, dados do setor imobiliário, que representam mais de 25% do PIB chinês, com dados bastante complicados, economia em desaceleração da China, também depois de medidas impositivas draconianas de manter 3 anos uma economia fechada, simplesmente injetando capital, é impossível que não traga desequilíbrios estruturais sérios e que serão difíceis de ser regularizado, tá? Dados importantes da China serão os lucros industriais no mês de maio das principais indústrias que compõem a China como um todo, tá? Outro ponto da Europa que vale mencionar é que a direita venceu com folga nas eleições na Grécia e garante um novo mandato para o primeiro-ministro conservador. Ele está no poder desde 2019, tinha sido afastado para concorrer a essas eleições, pode voltar ao cargo e o importante é que eles ganharam com 40,5% dos votos, mais do que o dobro do partido da esquerda. Eles ganharam 157 cadeiras de um total de 300 do parlamento, lembrando que o parlamento grego é unicameral, tá? Então, um movimento importante, que a Itália também já se converteu mais à direita, e a Espanha, onde todo mundo sabe que eu acompanho, dou aula lá, escrevo para jornais da Espanha, tenho muito minha vida aqui lá, voto na Espanha há muitos anos. As eleições legislativas do mês passado também foi uma eleição em que os partidos mais à direita deram sim um banho nos partidos mais à esquerda. E o governo, o primeiro-ministro espanhol, ele é sim de extrema esquerda, que é o Pedro Sánchez, mas também já mostrou que há uma insatisfação grande mostrando que o legislativo vem se convertendo à direita. Será que pode ser um movimento mais amplo na Europa para buscar um equilíbrio depois de alguns anos
de desequilíbrios estruturais e problemas na economia, lembrando que os fundamentos macroeconômicos, os agregados macroeconômicos da Europa são bastante preocupantes. Inclusive, o carro-chefe europeu, que é a Alemanha, está em recessão técnica com 2 trimestres do PIB em queda, tá? Pois bem, aqui no Brasil, o que a gente tem é a ata do Comitê de Política Monetária, que será divulgada pelo Banco Central, explicando os motivos pelos quais mantiveram pela 7ª vez a taxa de juros inalterada em 13,75, que eu já expliquei em outros vídeos aqui, e o IPCA 15, que ele é considerado a prévia da inflação oficial do país, que vai sair também na terça-feira, dia 27, tá? Na quarta, dia 28, serão divulgados os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, é o famoso CAGED, que dá uma boa temperatura, um bom termômetro sobre o mercado de empregos no Brasil. E aí a gente começa com outros dados, com outras notícias que podem movimentar o mercado local, como, por exemplo, o senador Randolph Rodrigues, que ele é líder do governo no Congresso, que ele disse na sexta-feira passada que irá apresentar um requerimento de convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar os juros em 3,75. Roberto Campos Neto tem dado muitas entrevistas, passando seu ponto de forma extremamente técnica e elegante dos motivos pelos quais ele acha, assim como o colegiado, composto por 9 pessoas do Banco Central, que é independente aqui no Brasil, que eles mantiveram a taxa em 3,75. Só no Brasil a gente tem tamanha intervenção num órgão aprovado para ser autônomo, como deve ser. Veja, outros países, mesmo alinhados à esquerda na América Latina, como Chile, Colômbia, isso já é uma discussão totalmente passada. O Banco Central, ele é autônomo, ele tem que ser, e isso não se mexe. Você não vê presidentes, mesmo à esquerda, ou extrema esquerda, como Gabriel Boric no Chile, tentando fazer qualquer tipo de intervenção. Ou Gustavo Petro na Colômbia, que sim, por serem populistas e mais de esquerda, eles querem manter a taxa de juros, mesmo que artificialmente baixas. Eles têm políticas totalmente retrógradas. Mas aí é uma discussão que cabe a eles e não a ele meter o dedo num órgão institucional autônomo, coisa que o Lula faz aqui e causa tamanhos estragos, inclusive, ou principalmente, na curva de juros futura, que ela acaba tendo mais volatilidade como um todo. Então, essa curva acaba precificando um risco no Brasil e sim, nos últimos meses essa curva já caiu, mas ela tinha subido demais, principalmente logo após as eleições. Pois bem, o que eu quero dizer é que um senador quer convocar o presidente de um órgão autônomo para explicar uma decisão técnica. O Brasil realmente é muito difícil de entender em determinados pontos. Outros temas interessantes é que o Lula voltou da sua viagem à Europa, mais uma viagem, aliás, praticamente não ficou aqui no Brasil, mas mais uma viagem que ele foi à França, acabou encontrando com a primeira-ministra italiana, em que ele tinha dito que ele não encontraria por ela ser mais à direita. E, pois bem, o que ele falou, ele voltou com críticas, fortes críticas aos países europeus, por estar dificultando o acordo União Europeia-Mercosul. Obviamente, cada um defende os seus interesses, né? Mas ele fez críticas ao protecionismo europeu. Veja, eu sou contra protecionismo, eu sou contra subsídios. Então, nesse caso, eu concordo com ele criticar o protecionismo. Mas um governo à esquerda criticar o protecionismo de outro, quando a esquerda simplesmente intervém na economia o tempo todo, protege a sua economia dando subsídios e dando privilégios, principalmente àqueles que são mais alinhados ou mais próximos ao seu governo, aí realmente me parece muito mais um duplo padrão, onde ele critica o dos outros, mas acaba atuando de forma igual. Sim, eu sou totalmente avesso a qualquer subsídio, a qualquer protecionismo. Eu acho que o mercado ele se equilibra e o mercado mais cedo ou mais tarde ele busca, ele tende a uma proximidade maior com o equilíbrio, por mais que o equilíbrio exato, na minha opinião, seja impossível. Então eu sou contra isso, faço quórum a essa crítica dele, mas esse duplo padrão em que ele critica o protecionismo,
mas protege aqui demais principalmente aos chamados amigos do rei, isso realmente não faz muito sentido. E ele criticou também a ONU e o FMI, também outros dois órgãos multilaterais nos quais eu sim tenho minhas críticas, sou contra essas instituições multilaterais, da forma como são desenhadas, da forma como fazem privilégios, como dão protecionismo, mas olha só que interessante, o Lula criticou o FMI por ter concedido um empréstimo à Argentina com o antigo governo do Macri, porque ele disse que a forma como o FMI emprestou o dinheiro não teve transparência e eles não conseguem saber aonde a Argentina usou esse dinheiro. Isso pode ser uma crítica super construtiva, mas vindo do Lula, que acabou emprestando, que empresta dinheiro para todos os países aqui da região e quer emprestar para Alberto Fernandes, que nem sequer irá concorrer à eleição, e veja o que o BNDES emprestou para dinheiro para países que a gente nunca viu esse dinheiro de volta, Cuba, países africanos, Venezuela, a própria Argentina. Então, de novo, um duplo padrão do presidente brasileiro que parece que as suas falas não condizem com as suas ações. Isso é algo extremamente normal dentro do discurso do Lula, mas esse duplo padrão realmente acaba interferindo na economia como um todo, e o pior é que tem gente que ainda acredita nas falas dele. Pois bem, isso tudo é extremamente, na minha opinião, a médio e longo prazo, prejudicial para uma economia. A gente continua sendo um dos países mais fechados do mundo, comparados o PIB com o mercado internacional, ou seja, o mercado internacional, o montante de mercado internacional do Brasil frente ao nosso PIB, continuamos sendo um dos países mais fechados do mundo, com uma produtividade extremamente baixa. Nenhum país do mundo cresce sem ter uma produtividade alta, e você nunca chega, ou nenhum país chega a uma produtividade alta se não for aberto ao mundo. Mas eles são a favor de protecionismo e são a favor de subsídios, e isso não eleva a produtividade. Basta olhar os países ricos e basta olhar o mundo à nossa volta, mas não hoje, como eles construíram o patrimônio e passaram a ser um país rico ao longo da história. Olhar simplesmente hoje é uma falácia que é mais fácil de enganar a muitos, mas não traz dados concretos. Uma ótima semana para todo mundo.